Vizinhando Saberes. Das páginas da ficção para a realidade atual. Mas antes de trazer a temática que eu gostaria de conversar com vocês hoje, oi leitores, eu espero que todas, todos e todes estejam muito bem. E eu gostaria de saber de vocês, e aí, você já é inscrito no nosso canal? Não sei. Você já ativou o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal? Não sei. Já clicou em gostei nesse vídeo? Não sei. Aproveita também e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo que você sabe que gosta de literatura e gosta de obter mais conhecimento. Hoje eu gostaria de trazer e de falar sobre um tema extremamente delicado e extremamente necessário e que tem ganhado as páginas das manchetes de canais de notícias, nas redes sociais, que é o caso do Ítalo Santos, do influenciador digital Ítalo Santos. E a temática de hoje é a adultização infantil e qual a relação do livro Lolita, de Vladimir Nabokov, com esse caso do Ítalo Santos. Gente, eu gostaria de traçar algumas semelhanças a respeito dessa obra literária e também das suas adaptações cinematográficas com a realidade, com a triste realidade que a gente está vendo hoje nas nossas mídias digitais. Para quem não sabe, o Ítalo Santos é um influencer digital natural da Paraíba, mais especificamente do interior da Paraíba, da cidade de Cajazeiras. O Ítalo Santos, ele tem um canal no YouTube e em outras redes, onde ele mostra a sua vida e o cotidiano da sua casa, né, denominada de mansão, ele chama assim. E nessa casa existem adolescentes, né? Adolescentes que ele simplesmente pegou a guarda, segundo ele, com o intuito de dar uma melhor qualidade de vida e melhor educação. Em troca disso, ele faz vídeos, né, com essas crianças e adolescentes, mostrando o cotidiano dentro dessa casa. Isso com a questão da permissão dos pais, ele pegou a guarda dessas crianças, né, e em troca disso, ele dá condições econômicas, entre aspas, né, eu trago aqui melhores, né, como casa, comida, carro, entre outras coisas, para os pais, e em troca disso, a imagem desses adolescentes é utilizada. Por que eu chamo atenção para a relação que a gente tem entre a obra literária e cinematográfica com essa realidade? É a adultização infantil, a adultização e a deturpação dos processos da infância e adolescência. E por que eu faço essa crítica e trago essa relação? Porque essas pessoas que estão nessa casa, né, especificamente esses adolescentes, eles perdem, essas crianças e adolescentes, eles estão tendo a infância e a adolescência roubada. Muitas vezes mostrando nas redes sociais um comportamento extremamente erotizado, um comportamento extremamente adultizado, mostrando esses adolescentes cumprindo com responsabilidades que não são para um adolescente, crianças que estão ali utilizando bebidas alcoólicas em excesso, entre outras coisas mais. O comportamento sexualizado e normalizado, né? Então, além da normalização da gravidez na adolescência. Então, a gente vê tudo isso nos vídeos desse influencer que está sendo alvo de denúncias e também teve a prisão decretada e está sendo investigado pelo Ministério Público por vários crimes, como aliciamento de menores. E quando eu falo de Lolita, o livro Lolita,
ele foi publicado em 1955 pelo autor Vladimir Nabokov. O livro Lolita vai contar a história do Humbert Humbert, que é um professor de literatura de meia-idade, né, por volta de 50 anos de idade, e da relação doentia que ele narra entre ele e uma criança de 11 para 12 anos de idade, que é a Dolores Reis. Gente, uma das coisas que me deixam mais enojadas nessa história é o quanto o narrador ele tende a se beneficiar com a narrativa. A gente já percebe que o narrador ele tende a se defender a todo momento e culpabilizar essa criança. Criança essa que ele começou a ter contato aos 9 anos de idade, quando ele conheceu a mãe dessa criança. Mas o objetivo dele, de fato, era ter relações sexuais, né, com essa menina. Então a gente vai acompanhar todo o livro, ele expressando todo esse desejo doentio e culpabilizando a Dolores e trazendo os comportamentos infantis e comuns para uma criança, trazendo esses comportamentos como se fossem sedutores, como se essa menina estivesse seduzindo ele. Então a culpa era dessa menina. E uma coisa que eu gostaria de trazer à tona, e esse é o perigo e a problemática que esse livro ele traz, que a gente leia de uma maneira crítica. E se você parar para pensar hoje, desse livro uma das palavras mais pesquisadas em sites de vídeos para adultos, né? Sites de pornografia, que é a palavra ninfeta. O que significa isso? Essa palavra ela é denominada nesse livro para destacar o quanto essa menina, que é uma criança, uma menina extremamente jovem, que segundo o narrador tinha comportamentos de uma mulher adulta. E qual é a ponte que eu trago para a realidade atual? O perigo dessa normalização, dessa adultização infantil. É a margem que a gente dá, as brechas que nós, né, que consumimos esses conteúdos de uma maneira extremamente naturalizada, é a brecha que nós damos para o abuso infantil, para a pedofilia. Uma das palavras mais pesquisadas na internet, né, é a palavra teen, adolescente em português, né, em sites de pornografia, ninfeta, que é o nome dado nesse livro para crianças, para adolescentes extremamente jovens ainda não tendo seu corpo, né, desenvolvido, mas que com comportamento sexual adulto. E essa é a conotação derivada desse nome. Então, o perigo da romantização desse tipo de conteúdo sendo explicitamente consumido nas nossas redes sociais. Outro ponto que me chama muita atenção é o quanto essas pessoas se aproveitam da vulnerabilidade social que essas crianças estão. O que é que esse influencer faz? Ele se aproveita dessa vulnerabilidade, pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, promete uma vida melhor para essas crianças e também para os genitores, né, ou para os responsáveis legais, e em troca disso utilizam, né, e exploram esses adolescentes, essas crianças e ganham rios de dinheiro em cima disso. Trazemos essa ponte para Lolita quando nós percebemos que a menina Dolores, né, apelidada de Lolita pelo Humbert Humbert, é que Lolita não tem a figura paterna, né, ela tinha somente a figura materna, e ele se aproveita dessa carência da criança e ele dá um jeito de descartar a mãe para que essa criança fique somente com ele. Então a gente vê essa carência e o quanto essa violência em relação trazida, né, por essa adultização não envolve só questões físicas, envolvem questões psicológicas que
que vão trazerem inúmeras questões profundas e marcas profundas na vida desses adolescentes. Assim como trouxe para a vida da Lolita no próprio livro, né? E a gente percebe nesse livro o quanto a Lolita ela não tem voz. A gente só vê a história dela pela perspectiva desse abusador. Então é impressionante o poder que a literatura possui de nos abrir os olhos. Então é por isso que eu convido vocês, leitores, a fazerem aí essa relação, né, e a lerem Lolita com esse olhar crítico, com esse olhar sensível. E do mesmo jeito assistirem às obras cinematográficas e o quanto essas obras cinematográficas contribuíram para a má interpretação desse livro. Por quê? Porque as obras cinematográficas, elas trazem essa história da Lolita com o Humbert como extremamente românticas e endossam esse tipo de comportamento que contribui para a normalização. A primeira adaptação cinematográfica do livro foi lançada em 1962, né, dirigida pelo Stanley Kubrick, e também foi reeditada e relançada em 1997. Extremamente endossados esses comportamentos, o que eu digo mais uma vez, só abre mais brecha para que a pedofilia corra solta. É por isso, leitores, que eu convido vocês a aguçarem o olhar mais crítico de vocês ao pegarem essa obra cinematográfica e fazerem essa ponte com a realidade que nós estamos vivendo hoje. E é isso. Esse é o alerta que eu trago para vocês através da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Convido vocês a comentarem o que vocês acharam sobre. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem gosta de literatura e quem gosta de obter mais conhecimento. E é isso, gente. Até a próxima resenha.